Boa tarde, amigo navegante aí do mundo de Direito Civil. Hoje, nossa segunda aula, diretamente aqui do cartório do Ofício Único de Ipubi, onde a gente vai trabalhar sobre a aquisição da propriedade imóvel, certo? Então, na aula passada, nós vimos as características, os elementos constitutivos, o conceito, o que é propriedade, os elementos constitutivos de propriedade, onde a gente tem os 4 poderes inerentes à propriedade: o poder de usar, de gozar, de fruir, de expor e reaver a coisa. Vimos também as características do direito de propriedade, que ela é exclusiva, ilimitado, é irrevogável. Falamos também sobre a extensão da propriedade, tanto do plano horizontal, como principalmente do plano vertical, certo? A extensão da propriedade do plano horizontal e do plano vertical. Falamos também sobre as restrições ao direito de propriedade, seja ela restrição legal ou também restrição voluptuária. Bom, como eu falei no final da nossa aula, hoje nós vamos iniciar falando sobre a aquisição da propriedade. Estou aqui na serventia de Ipubi, minha máscara aqui de lado. Hoje a confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui no município de Ipubi, certo? Primeiro caso aqui da região do Nordeste, a região do Sertão do Araripe. Então precisamos ficar com a atenção redobrada nesse momento. Até porque quando se identifica um caso, a gente tende aquela pessoa, com certeza teve contato com outras pessoas, essas outras pessoas vão tendo contato com outras pessoas. Então é um momento para a gente ter bastante cuidado, certo, pessoal? Então vamos lá, da aquisição da propriedade. Bom, modos de aquisição da propriedade. Quando a gente fala de aquisição da propriedade, nós estamos falando da incorporação dos direitos de dono, certo? Incorporação dos direitos de dono na esfera de um titular. Então, o proprietário é aquele que recebe, incorpora os direitos do dono para sua pessoa, tá bom? Essa incorporação desse direito de dono, ele vai dar da seguinte forma. Se a gente estiver falando de uma propriedade imóvel, essa propriedade ela será adquirida, essa incorporação vai acontecer através do registro, certo? Através do registro. Não basta a transferência do domínio, a transferência dos poderes para que você obtenha a qualidade de proprietário. Você precisa também do registro do imóvel, do registro do título aquisitivo, do título translativo no cartório de registro de imóveis. Existe essa previsão no artigo 1127 do Código Civil e também do 1245 do Código Civil, tá bom? Já quando a gente fala de aquisição da propriedade de bens móveis, a aquisição da propriedade de bens móveis se dará pela tradição, ou seja, pela entrega da coisa ao novo proprietário, ao comprador. Então, por exemplo, se eu tenho esse celular e eu estou vendendo esse celular, a transferência, a aquisição desse celular para o novo proprietário se dará com a tradição, com a entrega desse celular para aquela pessoa, tá bom? Então, na lei de registros públicos, a Lei 6.015, no artigo 167, ele vai trazer alguns princípios que regem o direito notarial, ou melhor, o direito registral, certo? Quais são os princípios que regem o direito registral? O registro de imóveis. Primeiro, eu poderia dizer que o primeiro princípio que rege o registro de imóveis é o princípio da publicidade. Todos os atos que são levados a registro, eles se tornam públicos. É aí onde nós vamos ter aquela presunção erga omnes, contra todos. Ou seja, todo o registro, ele se torna público. Entende-se que a partir do momento que o título ele está registrado,
toda a coletividade, toda a sociedade, ela passa a ter conhecimento do teor daquele registro. Por quê? Porque ele está disponível para qualquer um. Então, eu na cidade de Araripina, de Marcolândia, de Trindade, de Oricuri, qualquer pessoa poderá chegar ao registro de imóveis, ao serviço de registro de imóveis, e solicitar uma certidão de INTTU, uma certidão negativa de ônus, uma certidão parcial, uma certidão da matrícula de qualquer imóvel, independentemente de quem esteja lá registrado como dono. Isso quer dizer que, quando eu vou adquirir um imóvel, uma das primeiras coisas que eu devo fazer é procurar o registro de imóveis e solicitar uma certidão de ônus reais, certo? Para que essa certidão de ônus reais? Para identificar quem é o proprietário do bem e também para identificar se sobre aquela propriedade, sobre aquele imóvel, especificamente o imóvel que eu estou adquirindo, recai algum ônus, ou seja, se recai alguma penhora, se recai alguma hipoteca, enfim, um usufruto, se existe algum ônus que impeça a minha aquisição plena daquela propriedade, certo? É bastante comum, pessoal, inclusive mais comum do que o que a gente possa imaginar, pessoas que adquirem imóveis, certo? Compram imóveis, não fazem esse trâmite completo de fazer retirar a certidão, lavrar a sua escritura, levar o seu título de translativo até o registro de imóveis para adquirir a propriedade e ser surpreendido com o oficial de justiça na sua porta, assinando um termo de um auto de penhora e avaliação, certo? Isso é bastante comum. Você é adquirente do imóvel, está lá morando no imóvel qualquer, certo? E você é surpreendido com o oficial de justiça, seja Justiça do Trabalho, Justiça Comum, Justiça Federal, certo? Com um auto de penhora e avaliação. Então, é bastante comum, certo? Caberia, no caso da pessoa que estivesse nessa situação, comprovar que agiu de boa fé e entrar com uma ação específica, certo? Um embargo de terceiro, para tentar impedir que o seu bem seja levado à acha pública. Então, assim, para que a gente possa evitar esse tipo de problema, é importantíssimo que vocês, como advogados, futuros advogados, consigam orientar os seus clientes, tanto para que eles adquiram o imóvel, certo? E tenha segurança jurídica, para que evite incorrer nessa situação, como também nas provas de OAB ou concurso que vocês vão fazer, é importante que a gente lembre que a aquisição da propriedade imóvel se dá com o registro do título translativo, certo? O registro do título aquisitivo. E o primeiro princípio que a gente está vendo é o princípio da publicidade. Então, com ele, sabemos que toda vez que esse título é levado a registro, ele se torna público. Então, existe uma presunção que toda a coletividade, toda a sociedade tenha conhecimento do que está naquele registro, já que qualquer pessoa poderá chegar até o registro de imóveis, certo? E solicitar uma certidão da matrícula, para verificar a existência ou não de ônus, como também para verificar quem seria o real proprietário daquele imóvel, tá bom? O segundo princípio previsto lá na Lei 6.015 é o princípio da força probante, ou então o que a gente pode chamar também de presunção de veracidade. Olha só, pessoal, o registro de imóveis ele tem uma presunção de veracidade. Presume-se que o que está no registro de imóveis é real. Claro, trata-se de uma presunção relativa, certo? Por que uma presunção relativa? Porque apesar de você ter o registro de imóveis em seu nome, esse registro de imóveis ele poderá ser desconstituído se houver algum vício no título aquisitivo, certo? Algum vício, seja um vício que traga nulidade, certo? Absoluta, ou até mesmo a anulabilidade relativa. Vamos lá para o exemplo de nulidade absoluta. O caso de simulação. O pai vende para o filho, mas na verdade ele não está vendendo, ele está doando, certo? Então está havendo uma simulação. É bastante comum, pelo menos quando eu cheguei aqui em Pubi, eu me deparei muito com a seguinte situação. O pai queria vender para o filho, ou queria doar para o filho.
Mas aí tinha-se aquela impressão que o ascendente não poderia vender um bem para o descendente. Então, o que era que ele fazia? Ele procurava uma pessoa interposta, certo? Transferia aquele imóvel para aquele terceiro transferir para o filho do vendedor, certo? Então, ele fazia-se nada mais nada menos do que uma simulação do negócio jurídico. Bom, sabemos que a simulação ela é nula de pleno direito, mas sobreexiste o que ele simulou. Então, o que acontece? A simulação em si ela é nula, mas se vai ser sobreexistir o que se simulou, na verdade vai haver uma transferência do pai para o filho, certo? Essa transferência vai existir. Então, se ela existe, se a intenção foi transferir do pai para o filho, nós, apesar de estarmos diante de uma simulação, nós estaríamos diante de um ato anulável, que é uma transferência de pai para filho. Então, existe a previsão legal de qualquer outro descendente poder pleitear a anulabilidade daquele negócio jurídico, certo? Então, aquele registro de imóveis, que era a princípio absoluto, aquela propriedade que tinha que era absoluto não, aquela propriedade que tinha uma força probante, uma presunção, ela poderá ser atacada através de alguma ação que vá desconstituir aquele registro, certo? Salvo, pessoal, a única exceção com relação a essa presunção relativa de veracidade, certo? Essa força probante relativa, presunção relativa, é com relação ao registro Torres, certo? O registro Torres, que está previsto no artigo 277 da Lei 6.015. Esse registro Torres, ele é um procedimento um pouco mais complexo, certo? Na prática, se monta um processo judicial para comprovar, para se adquirir um título que vai constituir um registro, certo? Um título aquisitivo será montado um processo judicial para adquirir um título que será levado para o registro. Esse título chamado Torres, certo? Ele tem uma presunção absoluta, certo? Então, a presunção do registro de imóveis é uma presunção relativa, salvo o registro Torres, certo? Que tem uma presunção absoluta de veracidade. Bom, então nós vimos o primeiro princípio da publicidade. Os atos levados ao registro são públicos. Princípio da força probante. O oficial de registro de imóveis tem fé pública. Então, tudo que ele leva ao registro de imóveis pressupõe, existe uma presunção relativa de veracidade, certo? Terceiro princípio, o princípio da legalidade. Pessoal, o princípio da legalidade, ele tanto vai estar previsto junto ao registro de imóveis, como também junto ao tabelionato de notas, certo? O que acontece? O tabelionato de notas, ele vai fazer toda a verificação da legalidade do ato constitutivo. Então, quando ele vai lavrar uma escritura, seja ela de compra e venda, de doação, ele vai procurar todos os meios legais para que aquele ato constitutivo, aquela escritura, ela nasça sem nenhum tipo de vício, certo? Seja um vício formal ou um vício material. Então, o tabelião, ele é um profissional do direito, via de regra, que vai fazer essa verificação. Na segunda ótica, o oficial de registro de imóveis, ele também vai fazer o quê? Uma qualificação registral. Então, o oficial de registro de imóveis também vai verificar a legalidade daquele ato, a validade, certo? Daquele ato, vai verificar se houve algum vício, se houve algum erro formal, algum erro material, até para evitar que futuramente aquele ato seja desconstituído, certo? Então, o oficial de registro de imóveis também é dotado, também é um profissional de direito que vai fazer essa chamada qualificação registral. Evitar levar ao registro de imóveis um título que contém algum tipo de vício, tá bom? Quarto princípio, o princípio da territorialidade. Nesse princípio da territorialidade, aqui no sistema brasileiro,
ele diz que cada imóvel deverá ser registrado na sua devida circunscrição. Isso quer dizer que os imóveis localizados no município de Araripina, eles obrigatoriamente só poderão ser registrados no cartório de registro de imóveis de Araripina. Da mesma forma que os imóveis localizados no município de Ipubi só poderão ser registrados no cartório de registro de imóveis de Ipubi. Certo, pessoal? Existem alguns casos, por exemplo, Oricuri, antigamente era um município muito extenso. Então, Ipubi, Araripina, Trindade, são cidades que pertenciam ao município de Oricuri. Então, existem alguns registros mais antigos, certo? Existem alguns registros mais antigos, onde o imóvel está localizado na territorialidade de Araripina, mas que por algum motivo ele está registrado, ou mais por eles serem bem antigos, eles estão lá registrados no cartório de registro de imóveis de Oricuri. Da mesma forma, Trindade e Ipubi, certo? Então, o que é que acontece? Se houver essa situação, aquele registro lá de Oricuri, ele deverá ser transportado para o cartório de registro de imóveis competente. Então, o oficial de registro de imóveis de Oricuri, ele não vai poder praticar o ato registral lá em Oricuri. Ele vai fornecer uma certidão, onde essa certidão será levada ao registro de imóveis da territorialidade competente. Se ele for Araripina, o registro de imóveis de Araripina; se ele for de Ipubi, o registro de imóveis de Ipubi; se ele for Trindade, o registro de imóveis de Trindade, onde o oficial irá abrir uma matrícula, criar um registro para que o ato constitutivo ele possa ser registrado no cartório competente, certo? Então, os registros eles deverão ser efetuados na circunscrição do registro de imóveis da localidade do imóvel, certo? Outro princípio que rege o nosso quinto princípio que rege o direito registral, o registro de imóveis, é o princípio da continuidade. É um princípio bastante importante, pessoal, bastante importante. Primeiro, imagine só a seguinte situação: um imóvel foi adquirido por Maria casada com João, certo? Por Maria casada com João, pelos dois. Aí os dois vão lá, fazem o divórcio judicial, certo? E aquele imóvel fica pertencente simplesmente a Maria. Posteriormente, Maria vende aquele imóvel, faz a escritura de compra e venda. A pessoa, o adquirente, chega até o cartório e lá no cartório ele vai estar constando que o imóvel, que a pessoa, o vendedor era casado na época de aquisição. Então é preciso que se faça um outro ato, um ato de averbação, trazendo a situação, o novo estado civil da parte, certo? No caso do vendedor, do proprietário, que vai passar a ser divorciado, e também falando da menção da partilha, da forma que ficou aquele imóvel. Posteriormente, apenas após sanada essa situação, é que será registrado o título aquisitivo. Note, existe uma continuidade de atos. Não há como se pular essa continuidade, até porque eu não poderia registrar o título aquisitivo e posteriormente do nada aparecer um casamento. Da mesma forma, eu comprei um imóvel solteiro, aí estou vendendo, simplesmente no próximo registro estou eu casado. Não, tem que haver uma continuidade dos atos, certo? Uma continuidade dos atos. Nós vamos ver lá na frente, quando a gente estiver falando lá do direito real de garantia de hipoteca, que a gente vai, quando você estiver registrando uma hipoteca, você vai registrar uma hipoteca de primeiro grau, uma hipoteca de segundo grau, uma hipoteca de terceiro grau, de acordo com o título. Mas o que é que eu não posso? Registrar a hipoteca de segundo grau sem que haja o registro de uma hipoteca de primeiro grau. Por quê? Porque não há continuidade, não há como efetuar esse registro, desobedecendo o princípio da continuidade registral, certo? Da continuidade registral. Nosso sexto princípio do direito registral é o princípio da prioridade.
certo? É o princípio da prioridade. O que é que quer dizer esse princípio? Quando se apresenta um título no registro de imóveis, esse título ele será protocolado, certo? Receberá um número de ordem chamado protocolo. Então, é mais ou menos assim. Um título vai receber o número de protocolo 1, protocolo 2, protocolo 3, até o infinito, certo? Até o infinito. Via de regra, o título que recebe o protocolo 1, ele deverá ser registrado primeiro do que o que recebe o protocolo 2. Isso quer dizer que se alguém, aquele chamado 171, tem um imóvel e ele vende para 10 pessoas aquele imóvel, tem lá um lote, vende aquele mesmo lote para 10 pessoas distintas, a primeira pessoa que apresentar o seu título aquisitivo em cartório, no cartório de registro de imóveis, ele receberá um número de prenotação inferior ao que apresentar posterior, certo? Então, se eu apresentei o título primeiro do que João, esse título vai receber uma numeração inferior ao de João. Então, logo, se esses títulos versarem sobre o mesmo bem, o meu registro tem que ocorrer primeiro do que o registro do outro. Então, se registrar a minha propriedade, o oficial vai verificar que aquele outro título, aquela outra escritura que foi apresentada posteriormente, não poderá ser levada a registro, certo? A minha escritura ela passa a ter prioridade à escritura apresentada posteriormente. Note, pessoal, eu falei via de regra, certo? Eu falei via de regra. Por quê? Existe exceção, certo? Existe exceção. Qual é a exceção? Se por acaso, na escritura de compra e venda, que foi apresentada na mesma data, as escrituras apresentadas na mesma data forem lavradas, tiver na escritura constando a data e a hora da lavratura, certo? A que foi lavrada primeiro deverá ser registrada com prioridade. Então, olha só, imagine só que João lavrou uma escritura hoje, dia 30/3/2020, certo? 30/3/2020. E José, às 10 horas. E José lavrou uma escritura, certo? Lavrou uma escritura de compra e venda, hoje também, 30/3/2020, mas essa escritura foi lavrada às 11 horas. Ambos, José que lavrou às 11 horas, levou a protocolo primeiro do que João, que teve sua escritura lavrada às 10 horas, certo? Mas ele levou primeiro a protocolo, posteriormente João levou a protocolo. O oficial vai verificar que ambas as escrituras foram lavradas na mesma data, mas em horários distintos. Então, independentemente da ordem que essas escrituras forem apresentadas, se for no mesmo dia, claro, independentemente da ordem, quando a gente fala das escrituras apresentadas no mesmo dia, a que foi lavrada primeiro terá prioridade de registro, certo? Então, é a única exceção. Agora, se independentemente da hora, esses atos tiverem sido apresentados em dias distintos, aí a gente vai obedecer àquela regrazinha do número do protocolo, certo? Sétimo princípio é o princípio da especialidade. Princípio da especialidade. Cabe ao oficial de registro de imóveis ele exigir que os bens que serão descritos no registro apresentem uma individualização minuciosa, certo? Para quê? Para que aquele ato que foi levado a registro, aquele imóvel registrado, ele possa ser localizado, ter uma fácil localização, certo? Por exemplo, quantos imóveis situados, digamos assim, na rua 11 de setembro, está localizado na rua 11 de setembro e possui 10 metros de frente por 20 metros de comprimento?
Então existe uma diversidade de bens sobre essa localização, certo? Bens localizados na rua 11 de setembro de Araripina, que tenha a metragem 10 por 20, 200 metros quadrados. Então o oficial de registro de imóveis, ele vai ter que trazer uma qualificação, certo? Uma individualização minuciosa. Aí, se aquele terreno for fruto de um loteamento urbano, aquele terreno deverá constar o número do lote, qual é a quadra, qual é a extensão horizontal, qual a distância daquele imóvel para a esquina mais próxima, se aquele imóvel está localizado no lado ímpar ou no lado par do loteamento. Por que essa individualização minuciosa? Para que qualquer pessoa que está adquirindo um imóvel tenha condições de localizar aquele imóvel, para que ele esteja comprando realmente o imóvel que ele acha que está adquirindo, certo? Então, o princípio da especialidade do registro de imóveis, ele traz essa premissa, certo? Ele traz essa premissa que o oficial deverá ter esse cuidado de individualizar minuciosamente o imóvel, para que qualquer pessoa que vá adquirir aquele imóvel tenha condições de identificar qual imóvel ele está adquirindo pelo registro, tá certo? Oitavo princípio do direito registral é o princípio da instância, certo? O princípio da instância, ele diz que o oficial de registro de imóveis, ele não vai agir, não vai praticar atos de ofício. Então, via de regra, o oficial de registro de imóveis, ele deverá ser provocado para que ele pratique um registro, certo? Então, o oficial de registro de imóveis, ele deverá ser provocado para realizar um registro. Professor, mas por que via de regra, existem exceções? Existe. Existem os chamados registros chamados ex officio. Por quê? Imagine só, eu estou registrando um ato, certo? Registrando a escritura, e por algum motivo eu cometo algum erro naquele registro. Então, era Maria José do Nascimento, eu coloquei José Maria do Nascimento. Então, eu cometi um erro. Eu não preciso esperar ser provocado para fazer a correção daquele erro, certo? Eu, ex officio, de forma sem ser provocado, poderei realizar um ato a fim de retificar aquele erro cometido por mim, certo? Retificar aquele erro cometido por mim. Então, seria um dos exemplos dos atos ex officio, certo? Então, é possível, excepcionalmente, que sejam realizados atos ex officio. Mas, a princípio, pelo princípio da instância, o oficial de registro de imóveis só praticará atos com a provocação, certo? Desde que haja um requerimento, certo? Uma solicitação do interessado, nem pelo menos verbal, para que aquele ato seja praticado, certo? Mas aí eu venho falando muito de atos. Primeiro ponto, esses são os principais princípios do direito registral, certo? E ao longo desses princípios eu venho falando dos atos registrais. O que são esses atos registrais? Atos registrais, pessoal, são os atos que o oficial de registro de imóveis ele pratica na sua competência. Então, o oficial de registro de imóveis ele pratica em sua competência, certo? Apenas 3 atos. Quais são esses atos? O ato de abertura de matrícula, ou seja, o ato de matrícula, matricular um imóvel, o ato de registro de imóveis e também o ato de averbação de imóvel, certo? Eu vou pegar aqui um livro de registro de imóveis para que eu possa trazer aqui mais ou menos como é que funciona. Só um momento. Bom, pessoal, como eu prometi na aula passada, aqui é um livro do registro de imóveis, certo? Esse é o livro 2, que é o chamado livro de registro geral, certo? Onde a gente vai ter aqui a localização do registro de alguns imóveis aqui de Ipubi. Aí você já perguntou, professor, que coisa arcaica,
quer dizer que a gente vai ter que vocês utilizam esses livros, certo? A lei de registro público, ela traz a previsão da utilização desses livros, mas ela também diz que a gente pode utilizar fichas, que daqui a pouquinho eu vou mostrar o que são as fichas. Vamos abrir aqui e ver se a gente consegue mostrar aqui em primeira mão. É a primeira vez que eu consigo mostrar as minhas turmas, certo? Um livro um livro de registro. Por quê? Porque esses livros eles não podem sair da serventia. Então eu não poderia levar esse livro até a minha sala de aula, certo? Até a sala de aula, para mostrar como é que funciona esse registro. Então normalmente eu desenhava lá no quadro. Aqui eu vou mostrar para vocês. Vejam só. Aqui, vou tentar aqui ver se vai dar certo. Vamos lá. Olha só, aqui eu tenho o registro de imóveis, certo? Esse registro de imóveis não está bem legal. Esse registro de imóveis, ele vai ter aqui no cantinho, ó, no cantinho, o número do livro, certo? O livro de registro geral de imóveis, que ele recebeu a numeração 2N, certo? Esse registro, ele ocorreu e ele, nessa data, 17 de dezembro de 2014, se eu não me engano, certo? E recebeu uma numeração da matrícula, matriculado sob número 2359. Essa matrícula, ela vai funcionar como o número de identificação do imóvel, certo? Então a matrícula não se repete. Ela é como se fosse o CPF do imóvel, tá bom? Então o que é que acontece? Essa matrícula, ela será ela será a chamada CPF do imóvel e ela não vai se repetir. Então eu tenho aqui os imóveis registrados do número 1 até o número 2600 e alguma coisa, certo? Essa numeração ela vai até o infinito, mas ela não poderá se repetir, certo? Então, quando eu falo de um imóvel registrado sob o número 1, eu sei que só existe um imóvel na circunscrição de Ipubi que vai receber aquela matrícula número 1, certo? Na matrícula é onde o oficial vai trazer aquela especificação do bem. É lá onde ele vai dizer que se trata de um terreno urbano, situado em qual a rua, que possui tal área, se é próprio para construção de prédio, próprio para construção de condomínio, enfim. Qual a sua extensão territorial, a delimitação, digamos, 10 por 20, 10 por 30, limites e confrontações, a distância da esquina, certo? É na matrícula onde a gente vai fazer a especificação do bem que está sendo registrado. A matrícula também vai trazer quem é o proprietário do imóvel e também o proprietário originário do imóvel, daquela matrícula, e também qual o registro anterior. Essa matrícula ela vai nascer de alguma coisa. Então, qual é o registro anterior? Digamos, se eu tenho um registro de um loteamento urbano, eu tenho um terreno imenso e eu decido registrar, lotear, transformar em terrenos pequenos. Sempre que eu fizer o registro de uma matrícula, eu tenho que fazer a menção do registro anterior. O imóvel não pode nascer do nada, via de regra. Nasce sem registro anterior se tiver um uso capião, por exemplo, que a gente vai ver posteriormente, certo? Então, na matrícula, nós vamos trazer as informações do bem, certo? Após a matrícula, nós vamos ter aqui os atos registrais. Vou tentar aqui mostrar atos registrais. Então, digamos, a matrícula 2222. Após essa matrícula, se o proprietário vender aquele imóvel para uma terceira pessoa, não vai nascer uma nova matrícula. Aquele imóvel será transferido sobre um número de registro. Ou seja, nós vamos registrar o título aquisitivo daquela pessoa. Então, nós vamos receber aqui
o R1 da matrícula 2222, certo? R1 2222. Os registros, pessoal, ele vai acontecer desde da transferência da propriedade, sempre quando a gente vai falando de direito real, qualquer um desses direitos reais, nós iremos levar a registro. Então, serão registrados a compra e venda, a doação, no caso que se trata de propriedade, servidão, o usufruto, tudo isso será levado a registro, certo? A hipoteca, todos os direitos reais serão levados a registro. Como eu falei, esses livros eles existem no cartório, mas a Lei de Registro Público, a Lei 6.015, ele autoriza a utilização de fichas, certo? Então, na prática, hoje, nós utilizamos essas fichazinhas, tá bom? Então, as fichas, nós vamos ter aqui, ó, assinado aqui por mim, certo? O número da matrícula, a ficha 01, a data que foi lavrado. Aqui nós vamos ter aqui, ó, a identificação do imóvel, quem é o proprietário e aqui o registro anterior, certo? Que deu origem a essa matrícula. Posteriormente, irão ocorrer os atos constitutivos. Por exemplo, esse daqui mesmo, esse proprietário, ele faleceu. Então, foi levado a averbação do óbito dessa pessoa, certo? Do proprietário. Posteriormente, acredito eu que será lavrado ou será registrado aqui o inventário desse imóvel, certo? Será transmitido esse bem aqui para os seus herdeiros, já que as partes já procederam à averbação do óbito do proprietário, tá bom? Então, quando a gente fala em levar para o registro de imóveis algum título que contém um direito real, nós estaremos levando esse título para registro. Então, nós temos atos do registro, a abertura de matrícula, que é a qualificação do imóvel, certo? O registro, nós vamos trazer a modificação, certo? Nós vamos trazer uma criação, um surgimento de um direito real, seja uma transferência de propriedade, seja a constituição de qualquer outro direito real, que a gente vai ver posteriormente. E também nós vamos trazer, também é ato registral, a averbação. A averbação é quando você quer agregar uma nova informação àquele registro. Por exemplo, o proprietário faleceu, eu tenho que averbar o óbito. Note, pessoal, entenda só como está tudo interligado. Se eu tenho aqui uma matrícula de propriedade de Maria José, e Maria José morre, para que eu possa registrar o formal de partilha ou a escritura de inventário extrajudicial e partilha, obrigatoriamente eu tenho que dizer, olha, o proprietário faleceu, e eu vou dizer através de quê? Através de uma averbação. Então, a matrícula, averbo, a nova informação, o falecimento. Posteriormente, é que eu vou poder registrar a aquisição da propriedade, a transferência da propriedade, certo? Da mesma forma, pessoal, alguém era solteiro, caso adquiriu uma propriedade, está lá, registrado como solteiro, casou, vendeu o imóvel, por mais que o vendedor, que o cônjuge, ele não seja obrigado a vender, porque aquele imóvel poderia, a depender do regime de comunhão, não pertenceria a ele, mas obrigatoriamente o oficial, pelo princípio que nós vamos dar continuidade, eu teria que averbar o casamento do vendedor, para posteriormente registrar o título de aquisição, certo? Pessoal, sobre o registro de imóveis, obrigatoriamente, no registro de imóveis, nós vamos ter a presença de 5 livros, certo? A presença de 5 livros. O livro 1, que é o livro de protocolo, onde o oficial irá protocolar
todos os atos que serão recebidos, certo? Todos os atos que serão recebidos. Esses atos vão receber um número de ordem, onde, via de regra, vamos utilizar para dar a prioridade, para poder cumprir o princípio da prioridade, ver quem será registrado primeiro, certo? O segundo livro, o livro 2, é o livro de registro geral, onde nós vamos ter a qualificação dos bens, dos imóveis, quem são os proprietários, no livro de registro de imóveis, onde nós vamos levar registrar as compras e vendas, doações, os inventários, certo? É lá onde a gente vai também fazer as averbações devidas. Temos o livro 3, que é o registro auxiliar, registro de imóveis auxiliar, onde nele é levado a registro qualquer ato que não é levado ao registro de imóveis. Por exemplo, quando alguém faz uma cédula de crédito, faz um empréstimo, certo? Vai até o banco e pega uma cédula de crédito, imagine lá uma cédula de crédito rural hipotecária. O banco vai exigir que o devedor ele pratique 2 registros. Ele vai pedir para que se registre a cédula, certo? A cédula, e vai pedir para que se registre a hipoteca do bem que foi dado em imóvel, que foi dado em garantia. Aquele ato do registro da cédula será levado para esse livro 3 de registro auxiliar. A hipoteca será levada para o livro 2 de registro geral, certo? De registro geral. Aqui a minha auxiliar aqui me atrapalhando, chamando minha atenção, que eu não sei o que ela está dizendo ali, mas... certo, está pedindo aqui o cartão digital. Bom, pessoal, além desses 3 registros, nós vamos ter o livro de indicador real, certo? Onde nós vamos ter aqui, de forma resumida, a identificação dos imóveis, certo? Digamos, todo imóvel ele vai ser levado a um indicador real. Então, quando você quiser fazer uma pesquisa, eu quero saber se o imóvel que está localizado na rua 11 de setembro, número 5, que tem 10 por 30, ele é registrado. Então, note, eu não sei nem quem é o proprietário daquele bem. Eu poderei chegar até o cartório e pedir uma busca para saber se aquele imóvel da rua 11 de setembro, número 5, centro de Araripina, é registrado. Então, é lá onde a gente faz uma espécie de índice, certo? Pela localização do bem. Aí a gente coloca de forma resumida o imóvel, urbano, rural, o tamanho e a localização, certo? Para que se possa fazer a localização desses bens pelo endereço. E por fim nós temos o indicador pessoal, que é o livro 5. Esse livro 5 é uma espécie de índice, mas dessa vez pelo nome do proprietário. Então, se eu quiser saber se Maria José da Conceição tem imóvel em Araripina, eu simplesmente com o nome, de preferência nome CPF, porque pode ser que exista outra Maria José da Conceição em Araripina, mas eu poderia solicitar, eu quero saber se Maria José da Conceição tem algum imóvel localizado em Araripina. Logo, se eu tenho alguma ação, imagina, estou fazendo a execução de um cheque, que ela passou para mim de R$100.000 e não pagou, e eu vou lá executar, já posso ir lá no cartório de imóveis, verificar se ela tem algum bem, para que eu já possa solicitar a execução daquele bem, certo? Então, são 5 livros obrigatórios presentes no cartório de registro de imóveis. O livro 1 de protocolo, o livro 2 de registro geral, o livro 3 de registro auxiliar, o livro 4, que é o chamado indicador real, e o livro 5 de indicador pessoal, certo? Indicador pessoal. Esses são os livros existentes no registro de imóveis. Esses são os livros existentes no registro de imóveis. Todos esses livros, menos o livro 1, que é o livro de protocolo, ele poderá ser substituído por ficha, certo? Fichazinha assim, facilita o manuseio, a conservação, certo? Menos o protocolo poderá ser substituído por ficha. Mas hoje é permitido, inclusive nós,
já utilizamos um sistema de informática. Então, todos esses livros hoje são levados para a informática. Eu tenho aqui as fichas impressas, certo? Impressas, e tenho as fichas digitalizadas. Então, a gente faz os dois serviços. Quando você chega no cartório querendo saber ou solicitando uma certidão em nome de alguém, via de regra a gente só coloca o nome, CPF ou a matrícula e já localiza dentro do nosso próprio sistema informatizado. Então já vai estar lá a imagem dessa matrícula, desse imóvel, tá bom? Bom, pessoal, para a gente poder finalizar, eu quero só lembrar que a Lei de Registro Público ele permite a retificação de qualquer registro. Então, olha só, se por acaso existe um erro, inobservância, uma diferença do imóvel registrado e da realidade, é possível que se faça uma retificação no registro de imóveis. Então, imagine só, eu até anteriormente falei que eu poderia efetuar um registro e por algum motivo colocar lá o nomezinho errado, o nome do adquirente errado. Então eu poderei fazer ex officio uma averbação de retificação. É bastante comum, principalmente em imóveis rurais, a chamada retificação diária. Aqueles registros bem antigos, eles eram medidos em braço, em corda, e as partes estão lá ou atualizando, ou então estão vendendo, comprando, sei lá, vão até as áreas, levam um profissional habilitado, vai lá medir a área e percebe que aquela área não condiz com o que está registrado. Ela tanto poderá ser a mais, tanto poderá ser a menos, certo? Tanto poderá ser a mais, tanto poderá ser a menos. Normalmente ela não bate, certo? Então é possível que se solicite administrativamente uma retificação diária, certo? Então é o artigo 212 da Lei de Registro Público, Lei 6.015, permite a retificação administrativa dos atos registrais. Aí vai ter os requisitos, dependendo do tipo de retificação, certo? A concordância de todas as partes envolvidas, a anuência para que aquele ato não se configure em fraude, certo? Mas assim, via de regra, é possível a retificação de qualquer situação registral de forma administrativa. Em última instância, se não houver concordância entre as partes envolvidas, é que se leva para a esfera judicial, tá bom? Bom, pessoal, a gente encerra, já passou aqui, inclusive já ultrapassou aqui o horário de nossa aula prevista de 40 minutos de hoje, certo? A gente encerra nossa aula aqui. Próxima aula nós vamos falar sobre a segunda forma de aquisição de propriedade imóvel, certo? Que são as chamadas accessões, tá certo? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.